Olá, 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 que bom que vocês estão aí. Hoje nós vamos falar de uns assuntos bem pontuais, assim, e eu acho que é o mais importante para quem está começando com restauração de pisos e até outros tipos de trabalhos, que são coisas muito importantes. Hoje nós vamos falar sobre orçamentos, tá? E tem umas perguntas bem peculiares que as pessoas fazem lá na nossa comunidade, que vocês sabem que para participar é muito fácil. Vocês ganham o nosso e-book de remoção de manchas, se vocês clicarem lá, mas dê o seu melhor e-mail, porque ele vai, o endereço, ele vai, e a abertura do e-book, ele vai lá para o seu e-mail. Então não adianta se você colocar qualquer e-mail, não vai conseguir acessar o nosso e-book, não vai participar da comunidade. E para participar é muito fácil, é www.restauradorvip.com.br/comunidade. Vamos lá, então nós vamos tratar de alguns assuntos, né, que chegam lá para nós, que as pessoas perguntam assim. Então ele fala assim, eu devo fazer um orçamento no cliente, e lá no cliente fazer a visita, ou eu posso fazer um orçamento via WhatsApp? Depende. Se a gente estiver falando de um piso aí de 50 metros quadrados, é melhor você ir lá. Porque quando vocês vão lá, tem etapas, dependendo da situação que o piso tá, tem etapas que vocês vão cortar. Que você não precisa, ali eu olhei, fiz uma avaliação, só o polimento resolve. Ou você vai lá, porque na foto não vai aparecer, às vezes, riscos superficiais. E riscos, depende dessa superficialidade que ele tiver, não vai sair só com polimento. Depende da pedra, um crema marfil até remove alguns riscos superficiais. Mas outros tipos de mármores às vezes não remove, às vezes precisam ser lixados, tem uns que precisam ser nivelados, tem uns que estão muito destruídos assim, então você vai precisar de um trabalho muito mais completo. Então você corre o risco, e às vezes o que eu falo para o cliente? O cliente fala assim, você faz o orçamento por foto? Eu digo, que por foto ele vai sair bem mais caro, né? Ou por metro, né? Às vezes a pessoa vem assim e pergunta para mim, na verdade, ela pergunta para mim assim, quanto é que você cobra o metro para fazer o polimento do mármore? Digo, por telefone é mais caro. Daí eu explico, né? Porque não, olha, eu vou te explicar, porque às vezes eu vou ter que te dar um valor muito mais caro do que realmente ele talvez ele seja. Mas eu vou jogar o mais alto, né? Então, por metro quadrado ele é mais caro. Então, nunca dê valores por metro quadrado no telefone, tá? Vou até contar um caso que aconteceu comigo essa semana. Eu estava fora do Brasil, eu não estava aqui, e uma cliente, uma moça, me passou um e-mail que ela queria saber quanto que custava mais ou menos para fazer um polimento de granilite. Foi, inclusive, nós fizemos essa semana, e a gente teve quase um problema, e é bom eu falar isso para vocês, para que vocês já comecem a perceber que até empresas como a nossa, às vezes tem esse problema, às vezes acaba pecando nos detalhes. E talvez eu pequei realmente no detalhe, porque eu estava muito longe do Brasil, e eu resolvi responder algo por WhatsApp. Então aí que vale, eu vou dar essa lição para vocês perceberem que nunca deu valor de metro quadrado. E essa moça me perguntou quanto que eu cobraria para fazer um orçamento de metro quadrado lá para o apartamento dela, um nivelamento de granilite. Ela me mandou as fotos, eu olhei e tal, eu falei assim, olha, se precisar fazer um polimento aí com lixas, aí ele vai oscilar entre 40 a 60 reais, tá? Até aí tudo bem. Só que daí ela me ligou depois e disse, você pode me passar um orçamento? Dá mais ou menos 20 metros quadrados. E 20 metros quadrados, todo mundo sabe que muitas empresas, uma empresa grande, de um grande porte, e é uma regra quase que básica, às vezes, quando está muito ruim, que está pouco orçamento pipocando, então a gente costuma fazer uma taxa mínima de trabalho. Então uma taxa mínima de trabalho é no mínimo, assim, R$1.000. É muito difícil uma empresa sair para ganhar 800, que seja um piso, né? Nós estamos falando de um piso, não estamos falando de polimento de bancada, ou que são trabalhos realmente que o valor é um pouco mais barato. Mas para você sair com uma polidora da tua casa, com uma equipe, para você fazer um trabalho, é muito difícil que a gente saia daqui por um valor assim, né, R$1.000 aí. Seria mais ou menos para a gente sair com uma equipe e passar um dia fora, um dia e meio. Porque às vezes você pensa que vai terminar em um dia e meio. Enfim,
Ela queria para tal prazo, eu não conseguia fazer, porque eu já estava voltando, já estava com a agenda completa, já eu não conseguiria fazer para ela. E eu passei para ela assim, olha, eu vou te passar algumas pessoas, todo mundo sabe que quando eu não consigo fazer, eu passo para as pessoas lá, para as pessoas que trabalham comigo, para os meus alunos, principalmente que eu sei o trabalho que eles fazem. Então eu indico para os meus alunos. Então eu vou lá, não sei, quando eu já sei que os alunos que eu tenho aqui em Curitiba, eles estão fazendo alguma coisa, daí eu passo para uma terceira pessoa que daí eu começo a passar para os meus amigos. Mas normalmente eu vou dar sempre prioridade para os meus alunos que estão trabalhando. Então eu passei para ela, para 2 pessoas, eu dei 2 telefones, eu já falei isso em outros vídeos, talvez vocês tenham ouvido, talvez não. Eu sempre dou 2 pessoas, porque se eu der uma só e a pessoa fizer alguma coisa, fica na obrigação que eu tenho que ir lá consertar. Já aconteceu isso. De eu dar uma única pessoa e o cliente achar que eu tenho a obrigação, porque eu dei o nome de uma pessoa só, e ela fechou porque eu dei a informação, e ela me pediu para eu insinuar que eu teria que resolver, e eu tive que resolver num caso. Então depois desse dia eu comecei a colocar no mínimo 2 pessoas, é o meu mínimo, assim que eu mando. E a pessoa, mas eu te passei 2 pessoas, se você escolheu esse e tal, é difícil acontecer, eu espero que não aconteça outras vezes, mas eu já tive problemas assim. Então essa moça fez um orçamento com outras 2 pessoas, e não sei, e ela voltou para minha mão. Entendeu? Só que eu tanto movimento. Ela, não, então você agenda para mim dia 11 de dezembro, por favor, você coloque aí, eu vou fazer com você. E eu acredito, e eu fiquei pensando, nossa, será que ela me escolheu para meus lindos olhos azuis, que eu nem tenho, né? Se eu tivesse olhos azuis, eu ia dizer que era para meus olhos azuis. E eu cometi uma gafe que eu não fui atrás. Porque se eu tivesse ido atrás das pessoas que eu indiquei, eu já ia saber qual que era o raciocínio dela. Só que ela me passou uma foto por e-mail de uma sala aberta, entendeu? Só que na hora que o meu colega foi lá, ele viu que tinha a sala que era aberta, que era aquele valor que eu tinha passado, porém tinha muito metro linear. Tinha muitos espaços pequenininhos, muitos cantos, tinha pia, tinha um tanque e tinha atrás do vaso sanitário. Então, quando você cria essas coisas atrás de vaso sanitário, do lado do tanque, coisas muito, aquele rodapé, principalmente de granilite, rodapé de granilite, você tem que raspar a cera velha, isso aí vira metro linear. Então você pega toda a metragem que ela tinha, que era relativamente pequena, 13 metros e meio, e você contempla mais o teu trabalho manual, o tempo que você ia ficar com o teu trabalho manual. Então ela tinha me passado que a metragem, olha o cálculo que ela fez. Então ela passou que a metragem quadrada minha, eu tinha passado entre 50 e 60 reais, ela tinha 13 metros e meio, ela calculou, vai dar lá, calculou 13 metros e meio, ela falou ela já calculou que era só 50 reais, então ela colocou assim, 13 metros e meio, ela vai me cobrar 650 reais. E o outro cara tinha cobrado mil reais, porque eu falei com ele depois que eu saí de lá, que eu passei uma foto e ele perguntou, já sei onde você tá, e ele me falou assim, eu cobrei 1.000 reais. Ela chorou, e eu falei que no mínimo 900 reais eu ia fazer, e eu já tinha passado um orçamento para ela de 1.000, e eu estava tranquila com isso, estava tranquila com relação a isso, porque o mínimo que a gente faz é 20 metros quadrados, entendeu? Não sai de casa para fazer com equipe, com 2 pessoas, tinha eu mais 2 pessoas junto, que a gente foi para fazer num dia, e de repente chegar lá e ganhar 600 reais para mim. Realmente eu tinha outros clientes para fazer, eu tinha outras pessoas para fazer naquele momento, eu não desperdiciaria minuto nenhum com ela por 650, principalmente na agenda que nós estamos, na correria que a gente está. Então nós vamos numa sequência que a gente vai trabalhar agora direto até dia 20 de dezembro, quando a gente encerra o ano da empresa. Então a gente está numa correria geral. Hoje, por exemplo, nós fomos em 2 clientes simultaneamente, porque nós temos impermeabilizações externas, e hoje foi um dia que deu sol em Curitiba. A gente está 2 semanas aí sem sol, e hoje deu sol. Então a gente precisou fazer a correria do sol hoje. Então
ela achou que eu ia cobrar R$650 e ela me perguntou, e daí quanto que deu? Quando eu falei que ia sair 900, pensa que ela ainda quis discutir comigo, porque ela tinha me fechado comigo, porque ela somou a metragem dele lá, ela não conversou nada comigo, eu vi ela de manhã. Porque assim, o que eu falo para vocês, o combinado não custa caro. A hora que eu cheguei na casa, que ela me viu, ela disse, eu sei que aqui tem 13,5 metros, quanto que vai sair? Eu ia olhar ali, eu disse, vai sair 900. Mas eu não tenho condições de pagar 900. Não tem problema, meu amor. Nós estamos indo embora, nossa amizade é a mesma. Já estou ligando nesse exato momento para outro cliente e eu estou indo para lá. E a nossa amizade continua a mesma. Agora, a pessoa deixa rolar o negócio. Ela deixa acontecer. Quando você liga que está entregando e conta o preço, ela vai falar que ela achou na cabeça dela que era outro preço e que ela achou que você era um fundo de quintal, que as pessoas que você tinha indicado eram muito superiores a você e que como você não trabalhava quase, você não tinha nada para fazer, você cobrava metade do valor que as outras empresas cobravam. Sabe? Então as pessoas têm essa falta de noção. Se eu estou indicando alguém, é porque aquela pessoa está no mesmo nível que eu. Ou eu conheço muito bem o trabalho daquela pessoa. Eu não vou indicar. Eu digo assim, se tivesse um popstar aqui em Curitiba, com certeza ele não ia precisar da minha indicação. Então, se eu estou indicando, aquelas pessoas têm o mesmo nível que o meu. E eu não posso cobrar diferente delas. Isso não existe, mas isso existe na cabeça do cliente. Então, é um problema sempre que vocês têm que pontuar. Quando vocês estão fazendo um orçamento, é por isso que vocês perguntam, fazer um orçamento por WhatsApp? Pô, eu fiz. Olha o pepino que me deu. Olha a confusão que eu me meti. Então, eu me meti numa enrascada por causa de orçamentos do WhatsApp. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Às vezes, eles mostram num ângulo a foto que não aparece o problema. Tem muitas fotos que me mandam que a pessoa diz, tem um queimado de ácido aqui. Você olha, mas não tem. Não tem um queimado de ácido, não aparece nada. Então, essas coisas que você corre o risco. Quando que eu indico para vocês fazerem um orçamento por WhatsApp? Quando é uma bancada. Assim, só uma bancadinha, a pessoa diz, eu quero impermeabilizar essa bancada. Cara, faz por WhatsApp, você vai economizar gasolina, você vai deixar de, às vezes, perder o teu tempo, que a pessoa pode encontrar outra pessoa que faça mais barato. Então, quando é bancada, a gente sempre pergunta, eu tenho um mármore. Às vezes a gente cai no conto, tá? Ela fala que tem um mármore, quando você chega lá, ou uma vez que aconteceu comigo, olha que engraçado, você trabalha com granito? Eu falei, trabalho, fazem, né, tal. Então faz o seguinte, anota meu endereço, eu tô aqui na Caixa Prego, lá do outro lado da cidade, rarará. Quando eu cheguei lá, assim, era num morro, desci lá no Bimboca, lá embaixo, a mulher falou assim, era aqui que eu queria instalar esses rodapés de granito, e daí eu quero fazer uma bancadinha de granito. Eu falei assim, não, a gente não vende pedra, a gente não é marmoraria. Vocês não são? Eu achei que vocês eram uma marmoraria, que vocês instalavam pedras. Então, gente, esse risco você corre, e o preço que está o combustível, o preço que está o nosso tempo, a gente vende o nosso tempo. Então, quando você perde muito tempo fazendo orçamentos muito pequenos, e daí você quer se deslocar até o cliente, você acaba deixando de estar, às vezes, em outro cliente, ou deixando de estar onde tem um negócio. Às vezes você deixa de ir num negócio grande, maior, porque você vai fazer o orçamento de uma bancada. Então, bancadas, você pergunta, tem queimado de ácido? Uma outra sacada que eu vou dar para vocês, muito importante, e eu recebo as pencas esse tipo de problema, é assim, minha empregada usou um produto e eu tenho um preto, eu tenho um marrom, eu tenho uma pedra escura, eu tenho um granito preto, eu tenho um granito preto absoluto, eu tenho uma neromarquina, pedras pretas. A pessoa ligou para você e disse assim, a minha empregada derrubou um produto e ele está branco. Tem várias formas dele estar branco. Ele pode estar branco porque ele perdeu o polimento. Ele perde o polimento. Tudo que está aberto, ele tende a ser mais claro. Se você pegar uma pedra, um fundo avesso, deixa eu ver se eu tenho um granito aqui para mostrar para vocês, ou uma pedra, né? Para mostrar aqui que eu possa, para vocês terem uma ideia. Não, esse aqui tem cola no fundo, mas deixa eu pegar aqui e ver se eu tenho uma pedra.
Aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma pedra fabricada. Ele aqui é um quartzstone. Mas você veja que esse fundo dele, fazendo a propaganda da arte magrã dos meus amigos lá. Então você vê esse fundo. Ele é branco, ele tá bem mais claro. Olha o lado dele polido, tá? Esse é o lado polido. Ele é uma pedra fabricada, mas o lado polido dele é mais escuro, ele tem tom. Então tudo que está sem polimento, ele tende a ser mais claro. Após o polimento, ele ganha cor, ele ganha brilho e cor. Então essa é uma sacadinha que tem. Agora, quando a pessoa, aqui ó, um exemplo, aqui eu ainda andei passando impermeabilizante para intensificar um pouco a cor, para dar um exemplo de impermeabilizante, mas olha isso aqui. Tá vendo? Outro exemplo de uma pedra bruta, né? Essa aqui só foi fatiada ali atrás, e aqui à frente, ela polida. Olha que linda. Ela ganha brilho e cor quando polido. Então, o que que acontece quando cai um ácido nessa superfície aqui? Se eu derrubar um ácido aqui, cavernoso, eu vou tirar o polimento. Então, ele vai ficar quase com esse aspecto aqui, ó. Porque eu removi o polimento. Como que se repara? Dando-se o polimento de novo. Lixando essa superfície, tirando a corrosão. E eu vou ali, dou o polimento e transformo ela nessa superfície brilhosa novamente. O que que acontece? Às vezes as pessoas me ligam e dizem assim, mas a minha empregada derrubou um produto e a minha pedra do banheiro, a minha pedra da cozinha, a minha pedra de qualquer lugar ou até mesmo do piso, ela perdeu cor. Para eu nem perder tempo, eu descobri uma coisa, que quando existem alguns tipos de ácido, principalmente o limpa alumínio, eles são produtos extremamente corrosivos, tá? Extremamente corrosivos. E quando eles pingam aqui, eles têm a capacidade de tirar o tom, a cor da pedra. Eles levam a cor embora. Então não adianta eu polir, não adianta eu lixar, que vai ficar lá no fundo, vai ficar a corrosão. Como que eu faço aqui para eu não ir lá no cliente, gastar minha gasolina, gastar o meu tempo nele, para eu dizer para ele que isso aqui não tem recuperação? Eu falo para ele assim, você já tentou colocar água sobre essa pedra? Daí a pessoa diz assim, não. Eu digo, então, você faz favor, você faça isso agora, você pega, vai lá para mim e passa água nela. Eu até vou fazer um teste aqui, vou molhar com um pouquinho de água a minha pedra para vocês verem do que eu estou falando. Eu digo assim, você faz um favor para mim? Talvez não pegue porque essa aqui está impermeabilizada. Ah, não vai pegar. Não vai pegar, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal. Olha o efeito do impermeabilizante nessa. Opa! Olha o efeito do... Não vai dar pra ver. Deixa eu ver aqui se eu levantar aqui. Olha a gota d'água ali em cima, ó. Não vai dar pra vocês verem porque a pedra eu impermeabilizei. Esse é o efeito do impermeabilizante sobre essa pedra. Não vai dar pra mostrar. Todas as pedras que eu tenho aqui, por estranho que pareça, estão impermeabilizadas. Mas quando você vai e molha a pedra, o que que acontece? Ela recupera a cor. Quando ela não caiu um ácido extremamente abrasivo, ela tende a ter essa recuperação de cor. Então você sabe que se molhar volta a cor, é porque se você polir vai resolver. E daí você já dá essa notícia para a pessoa. Ah, voltou a cor? Legal. Então eu já vou te mandar o orçamento aí por WhatsApp de quanto que vai sair para fazer o polimento. Quantas manchas, quantos pingos ou quantas manchas dessas você tem? Lembrando que quando vocês forem fazer um granito, vocês vão ter que lixar praticamente quase toda a superfície. É muito difícil vocês conseguirem recuperar só o lado, só o buraquinho. Até eu conseguir esse efeito um dia, e se eu, por acaso, eu achar essa foto, eu vou pedir para eles colocarem aqui do lado para vocês verem. Às vezes eu acho umas fotos minhas lá, eu acho esses efeitos, já vou separando, porque são histórias que eu quero contar para vocês, e eu quero mostrar para vocês que a gente resolve, e às vezes dá para resolver coisas extremamente pontuais, só naquele local. Como o granito é mais duro, até ele aceita que você faça isso. Agora, se você tentar recuperar só um ponto no mármore, o que vai acontecer? Ele vai dar um desgaste, vai ficar o que eu chamo de ovo, assim. Quase uma saboneteira, assim, aquela saboneteirinha que a gente tem, que eles dão um desgaste para você pôr sabonete. Ele vira quase uma saboneteira. Uma vez a gente foi tirar um risco da casa de uma cliente, e o que a menina que trabalha comigo, ela fez? Ela pegou e passou a lixadeira só com a ponta. Então ela foi passando com a ponta ali, eu estava fazendo outra coisa, ela foi passando só com a ponta, daí de repente ela criou uma canaleta.
Daí eu falei assim, puxa, você criou essa canaliza, estava levando água pro ralo? Eu digo, porque olha, ficou bem certinho, se ela derrubar uma gota de água aqui, ele vai escorrer, só pena que não tem ralo. E lá nós tivemos que, para resolver isso, a gente tem que fazer um polimento, pôr as lixas na máquina grande, para remover toda aquela diferença, porque existe um método certinho para que você lixe e remova só risco, não precise lixar a pedra inteira, e você acabe removendo só aquele ponto, mas é com a lixa chapada. Se você tentar passar esse desbaste da lixa só com a ponta, a máquina vai usar uma velocidade muito grande, ela vai remover o risco, porém ela vai fazer ou a saboneteira, ou essa valetinha que vai para não sei aonde, e o cliente, lógico que ele não vai gostar, porque ele vai aparecer muito quando ele der a luminosidade sobre essa pedra. Então, são cuidados, são coisas que você tem que também prestar atenção. Por que também eu falo que em serviços maiores você não pode passar por WhatsApp? Porque tem coisas muito caras, porque você precisa conversar com o cliente, ver o estado que está o piso e ver exatamente o que ele tem naquele ambiente. Ele pode ter vidros, espelhos gigantes, como já aconteceu comigo. Por estranho que pareça, já aconteceu de eu quebrar um espelho. E eu quebrei um espelho quando eu estava lavando. Quando eu poli, eu não quebrei. Eu estava fazendo polimento de um porcelanato e eu estava polindo normalmente assim, tal, quase o peso máximo na máquina. Quem faz polimento sabe que é uma das coisas mais cansativas que tem para nós. São duas coisas, são polimento de granito e polimento de porcelanato. Então são coisas que judiam muito, porque embora uma máquina polidora, ela se dissipe o peso dela, mas como nós temos que fazer essa tração, passar esse produto até ele secar no piso, e você tem que controlar muito a máquina, e nesse processo você acaba usando um pouco de força. Então, isso treme, trepida, dói os teus dedos, assim, depois de um dia, mesmo quando você já está super mega acostumado, você vem assim um mês inteiro pegando mármores, só mármores para fazer, e lá no final do mês lá aparece lá 100 metros quadrados de porcelanato ou 200 metros de granito, como já aconteceu conosco esse ano, fazer todo o hall de um prédio de granito. Então você vai ficar com os dedos aqui, essa parte do dedo, a movimentação dos dedos, nossa, doído. Você vai acordar de manhã e vai dizer, meu Deus, parece que passou um carro assim em cima dos teus dedos. E é esses polimentos que você faz. Então, quando eu falo para vocês que vocês têm que ir, é para observar. Tem um espelho? Eu posso ter uma chance de bater naquele espelho? Se você tiver uma chance de bater ali, você tem que contemplar no teu orçamento. Porque se você não contemplar, o molho pode sair muito mais caro que o próprio peixe. Então, você vai comprar um peixe desse tamanho, o molho que vai em cima dele vai ser muito mais caro. Então, todas as vezes eu contemplei, inclusive, essa vez que eu quebrei o espelho, mas eu quebrei só a bordinha, só deu um teque ali, só que eu não tinha como deixar o espelho de 2 metros de altura sem uma ponta. E também não tinha como eu ir lá fazer uma gambiarra, porque ele tinha um bisotê. A minha sorte nesse caso foi que nós conhecemos uma empresa, que é uma amiga nossa, ela é dona dessa empresa, ela representa essa empresa, essa vidraçaria, e ela foi lá com o marido dela subiu pelas escadas, né, esse vidro, todo esse espelho, teve que subir pelas escadas, não entrava no elevador, era de 2 metros, e na época, faz uns 3 anos, eu paguei R$600 para fazer a troca desse espelho. Se eu não tivesse contemplado isso no meu orçamento, eu teria levado um bruto de um prejuízo, porque inclusive uma vidraçaria, se não me falha a memória, queria R$1.200. Uma outra vidraçaria, como eles distribuíam vidros, eles fizeram um preço bem em conta. Eu expliquei para ela a situação que tinha acontecido, tudo, e eles agendaram e foram lá e resolveram o problema com a gente. Então aqui diz uma coisa assim, como fazer o orçamento, como precificar o seu trabalho, o que precisamos considerar. Então você precisa considerar essas coisas. Quando você faz e pelo WhatsApp, você não consegue considerar nada, porque você vai ouvir o que as pessoas estão fazendo. Então esse mesmo cliente, e uma coisa que eu falo para vocês, para vocês respeitarem muito, é assim, quando acontecer um problema, por pior que aquilo possa parecer para vocês, cheguem e sejam honestos para o seu cliente. Cheguem e sejam extremamente honestos. Eu já cheguei a ter que chamar o cliente e falar coisas que eu nunca queria falar. Essa do vidro foi uma situação de eu chegar para ele
e ligar para esse cliente e falar assim, olha, aconteceu isso, eu lamentavelmente, mas já estou entrando em contato, já vou resolver o seu problema. Outro problema que aconteceu também foi de um funcionário, de um rapaz que estava, não era funcionário, era um freelance que estava trabalhando com a gente, que ele foi fazer o beiralzinho de perto de um vidro. E ele simplesmente pegou a lixa e ele lixava um pouco a soleirinha, um pouco o vidro, um pouco a soleirinha, um pouco o vidro, um pouco a soleirinha, um pouco o vidro. Então, em 3 vidros, ele fez várias pegadas com a lixa, o prato, né? O prato em alta velocidade. Então, ele fez várias pegadas, assim, né? Aquela coisa que deu a lixa. E o cara, que era o mestre de obras, ele já tinha me falado que eles tinham comprado um vidro especial, que esse vidro especial custava não sei quantos R$1.000, assim. E eu já tinha ligado para um outro cara que instala janela, instala vidro, tudo. E já tinha conversado com ele sobre esse vidro especial e ia sair uma grana federal. Só que eu liguei para o engenheiro, mesmo achando que aquilo era extremamente caro. Eu liguei para o engenheiro e eu falei para ele, olha, o rapaz não tinha tanta habilidade, a falha foi minha, de eu colocar uma pessoa que não tinha tanta habilidade com a máquina e ele acabou estragando dois vidros lá da janela, ele deu um pegão. E o cara falou assim, nossa, muito obrigado a tua honestidade e tal. Eu falei assim, o rapaz falou que aquele vidro é caro. Não, ele falou assim, não, aquele vidro não é caro não, aquele vidro é barato. Caro é o de cima. Aquele lá é barato. Eu vou fazer o orçamento aqui com o rapaz que instalou, porque ele já sabe, foi ele que foi lá, ele já trocou esses vidros. Esses vidros eram novos, porque os que estavam lá já estavam riscados. E eu vou fazer o orçamento e daí você me passa os dados da tua conta e eu pago para você. Deu o total nos 2 vidros, embora não seja caro, talvez vocês vão assustar porque a gente pagou, nós pagamos R$400. O preço do vidro e a mão de obra para o cara ir lá trocar. Então, por pior que sejam as coisas, porque é assim, não tem nenhuma... já aconteceu também do cliente, da gente estava fazendo um consultório de dentista e ele chegar para mim e dizer assim, viu, teu pessoal, quando fez aqui perto da minha cadeira, eles estragaram aquele negocinho aqui embaixo. Ele foi lá e me mostrou um negocinho que tinha descolado. Eu olhei bem para ele e falei assim, não, isso aí já estava assim. Fui eu que fiz a tua sala. E por pior que fosse, se eu tivesse estragado, se eu tivesse alguma forma de eu bater aí, eu ia ver. E se eu tivesse visto, se eu tivesse estragado, porque eu ia ver, porque aonde nós olhamos é bem a parte do motor, e o motor nem chegava a encostar lá, eu disse assim, eu ia ser a primeira pessoa que eu ia falar para você, porque quem fez essa sala fui eu. Não foi ninguém, realmente tinha sido eu. Então, nessas horas que eu digo para vocês que vale a pena ser honesto, porque você olha no olho do cliente e fala, não foi. Ou você avisa antes, fui eu, aconteceu isso. Eu já falei para vocês também em outro vídeo, talvez vocês tenham visto, talvez não, que a gente, um dia nós estávamos secando um banheiro, a gente estava no final, e nós tínhamos colocado uma lixeirinha, até essa semana nós jogamos a tampinha dela fora, que eu tentei ver se eu colava aquilo, né? Então ela tinha uma lixeirinha de resina, assim, uma bobaginha. Isso aqui custa R$400. Quer dizer, agora deve estar mais caro, porque isso fazia tempo. E isso simplesmente fez assim. E quando ele caiu no chão, ele trincou. Ele trincou exatamente na metade. E lá nós tínhamos era um lugar que a empregada era meia fofoqueira, assim, né? E eu, sem querer, eu contei para ela que eu tinha quebrado a lixeirinha, que eu já tinha visto o preço, que eu ia mandar vir buscar e que eu precisava contar para a dona. E ela foi enrolou, disse que a dona estava numa reunião, disse que a dona estava não sei aonde e não deixou contar para a mulher porque ela queria dar notícia ruim para a mulher que eu tinha quebrado. Mas depois eu fui, conversei com ela até falou que ela tinha a pessoa que tinha vendido e que ela podia mandar buscar, e nessas horas ele até ia ficar um pouquinho mais barato se eu mandasse buscar. Mas tem coisas que vale a pena você resolver o problema na hora. Então, como ela falou para mim que ela tinha alguém, onde ela tinha comprado ia sair R$412, eu tinha achado por 358.
Ela falou assim, tem a moça, é 412, deu tiro aqui, eu posso tirar do orçamento? Pode, claro que pode. Daí ela mesma resolveu o problema. Mas a nossa tendência é nós resolvermos o problema do cliente. Não é a gente gerar um problema para ele e a gente botar na mão dele para resolver. Quando você acontecer essas coisas, você já antes de você contar para ele, de preferência você já tem a solução. Mas tem que ser rápido, tá? É uma rapidez assim que você tem que ter. É já ligar para alguém, é já ligar para uma vidraçaria se for um vidro, é ver se você tem um amigo na hora que pode te resolver. Eu cheguei a procurar lixeira no Mercado Livre, eu ia mandar vir essa lixeira no Mercado Livre por 368. Já tinha a solução. Já vi, vai levar 5 dias para chegar. Eu já vou mandar vir no Express lá, tal. E a pessoa às vezes te dá uma solução. Não, eu mando vir buscar, fulano que paga R$70 a mais, você tá certo, já resolveu o problema. E você resolve o problema. Porque não é você, mas daí eu... Não. Estragou alguma coisa do cliente, você, naquele exato momento, você perdeu absolutamente qualquer razão, você já tem que dar a solução. Depois que você estragou alguma coisa, você só dá a solução. Você, daí, tipo, eu não sei. Não tem não sei. É arrumar a solução. Então você conta o problema e dá a solução. Olha, eu quebrei o espelho. Mas, pessoal, já conversei com o pessoal, eles já estão com o orçamento na mão, já resolvi com eles, vou lá pagar agora. E eles vão levar, já vou botar o teu contato aqui com eles ali para você já acertar o dia que eles vão trocar o espelho para você. Já está resolvido. Lixeira, tá aqui, já vi aqui, vai levar 5, 6 dias para chegada, e às vezes o cliente tem outra solução, igual nesse caso, ele tinha outra solução. Ele tinha, lógico, ele comprou. A solução era mais cara para você? Era. Mas ali, nesse momento, você não pode questionar nada, não é igual batida de carro. Bati o carro, mas bati no seu carro, mas você me apresenta 3 orçamentos com o cliente. Não é assim. O cliente você já resolve. Sumiu um negócio ali, você põe outro. Entendeu? Meio que instantâneo. Se não tivesse não vender na tua cidade, ou se é alguma coisa que precisa fazer o bisotê, aquele espelho, ele tinha uma metragem específica. Depois deles cortarem a metragem específica, tinha um bisotê específico, era 2 centímetros de bisotê. Então ele era um produto que eu não podia ir lá na vidraçaria e dizer, me dá esse vidro aqui que eu vou levar, esse espelho aqui que eu vou levar lá. Não tinha. Então ele era um espelho, uma espessura específica, um bisotê específico. Então isso ia levar um tempo. E graças a Deus o cliente também já tinha acontecido coisas com ele, que ele também era prestador de serviço. Ele tinha levado até um prejuízo muito maior que o meu. E ele entendeu. E as pessoas acabam agradecendo quando você vai e você é honesto. Então sejam honestos sempre. Aconteceu o problema. E aquilo que eu falei, isso vale para quando você... vou fazer orçamento por WhatsApp. Entendeu? Eu já vi assim mesmo em bancadas, se fosse uma bancada, você chega lá e diz assim, só que eu quero a bancada vazia. O espaço onde eu vou trabalhar, eu vou pôr o fio na tomada, eu não quero nada em cima. Porque às vezes você vai fazer uma bancada, igual eu fui nessa casa da lixeirinha mesmo, tinha um peixinho do Nemo, assim, em vidro, que era de Murano, lá em Veneza, perto de Veneza, uma ilha que tem em Veneza, que eles fazem os cristais de Murano, e o peixinho custava R$3.000, fora a viagem para você buscar lá em Murano, né? Então, esses cuidados você tem que ter, você tem que chamar a empregada e dizer, querida, você poderia tirar o peixinho de Murano dali para mim? Porque eu fico meio assim, né? Vai que o peixinho de Murano fica assustado e me trinca, né? Então, como que eu vou explicar? Então, cuidado com papel de parede. Cuidado, às vezes, olha uma coisa bem legal, assim, pra gente estar encerrando essa nossa conversa de hoje. Uma coisa que aconteceu comigo, que eu tive que pagar, foi quando você está trabalhando com a politriz manual, você está fazendo lixando, você está impermeabilizando, depende da velocidade, ela puxa qualquer coisa. Ela puxa coisas. Vocês, os entendidos entenderão, como diz, é uma expressão assim que diz. Se ele pegar, por exemplo, um dia ele chegou a pegar um fiozinho daqueles de persiana. Eu estava fazendo um polimento, ele enroscou, ele é muito rápido. Ele não deixa você pensar, quando você vê, já estava despencando a persiana. Que ele puxou aquele fio da persiana. Então esses cuidados você tem que ter para evitar. Então você já viu que tem um fiozinho da persiana, enrola ele em algum lugar, coloca ele na janela, coloca ele em cima. Cuidados.
Esses cuidados você tem que ter dentro da casa do cliente, entendeu? Quando você entra no ambiente dele. Então você já tem que saber quais os riscos, né, que você está correndo ali. Que riscos que você corre? Risco de arrancar uma persiana. Risco de você estragar um papel de parede. Quando, às vezes tem uma escada ali, né? Nessa casa do vidro, por sinal, eles tinham um papel de parede na escada. E o papel de parede terminava bem onde que terminava o degrau. Que terminava o degrau que começava o papel de parede. E a menina que estava trabalhando comigo, ela na hora que ela estava passando vitrificante, ela não encosta o pratinho da máquina no papel de parede. A sorte é que a empregada falou, ó, eu tenho um pedacinho desse papel de parede, eu fui lá, cortei com todo o jeitinho do mundo, passei a colinha e fiquei ali batendinho ali para ele desaparecer aquela negocinho. Ela falou assim, não, nem esquenta, porque às vezes a empregada é legal, diferente da empregada da lixeirinha, tá? Às vezes a empregada é legal, ela vê que você não fez por mal e que você pode reparar aquilo, entendeu? Semana passada, olha, uma coisa também que você tem que fugir, por exemplo, eu estava trabalhando fazendo um travertino semana passada, e ele tinha um trabalhado de granito que ele tinha vários filetinhos de granito que eles são só colados com massa, eles têm a borda de granito e vários filetinhos, um colado no outro, que eles faziam uma sainha. E ali não é ninguém que bateu. A nossa VAP, que é a gasolina, ela veio tripidando o motor e deu uma batidinha ali, ela caiu uma renca daquele filete. Então você daí, nessa hora, você tem que ser cabeça fria. Eu digo, Jesus, como que eu vou colar agora? Isso aí parecia um dente, né? Parecia uma boca assim cheia de dentes, né? Falei, como que eu vou colar? Eu fui lá, peguei uma garrafa de produto de 5 litros e para minha sorte, ele dava bem certinho ali. E eu fui lá, peguei a lixadeira, limpei todos aqueles dentinhos, deixei eles limpos, tirei toda a massa velha que tinha. Passei a minha massa em cima, né? Fui passando. Primeiro eu colei todos eles juntos, assim, né? Fui colando de 3, 3, 3. Depois eu colei 3, 6, deixei secar. Daí eu coloquei 6, 3, 9, tudo já formandinho, né? Quando eles estavam todos coladinhos com massa plástica, eu vim e coloquei a massa plástica em cima e nas lateraisinhas aqui, coloquei com todo o cuidado do mundo, coloquei a garrafa, dei uma ajustadinha com uma lixa para ele ficar bem pressionado para a massa secar ali, né? Dar aquela pressão da massa. E eu resolvi, sabe? Eu resolvi e o cliente nem chegou a perceber. Porque só que é um jogo que você tem que fazer assim muito sutil, né? Você vai ali, faz de conta que você está fazendo outra coisa e você está corrigindo às vezes uma coisa que você não era para ter acontecido, mas acontece. Imprevistos vão acontecer muito e você tem que ter paciência. Quando eu comecei a resolver esse último problema que eu falei para vocês, eu fiquei extremamente irritada porque o cara que estava cuidando da VAP, ele deixou que a VAP batesse ali, então ele não prestou atenção. Quando eu comecei a fazer aquilo, assim, extremamente irritada com ele, dele deixar que aquilo acontecesse, eu não estava conseguindo resolver. De repente eu pensei, não, vamos baixar, vamos volta, né? Volta para a terra, tem que resolver. O cliente não vai gostar disso daí, parece uma boca que arrancaram os dentes da frente, sim, tá sem os goleiros. Vamos resolver. E com paciência, daí eu fui, limpei todas as pecinhas e acabei colocando de volta. Não é que não estressa. Todas essas situações, quando acontecem dentro de um cliente bom que você não quer perder, com certeza vai ser um estresse. E a forma que nós tratamos o problema é que vai transformar ele em positivo ou em negativo. Graças a Deus, todos os problemas que a gente teve, que foram extremamente negativos, com perdas financeiras, vamos colocar assim, com delicadeza, com carinho, a gente tratou aquilo de uma forma que ainda acabou dando bônus para nós, como uma empresa extremamente honesta, com pessoas comprometidas, que o cliente não precisa vir e falar para você que você deu um problema para ele e você ficar com cara de bobo, dizendo que não foi você, e às vezes está na cara que foi você mesmo, e não adianta você esconder. Então, vamos ser honestos, vocês que querem ser restauradores de piso, vocês que são restauradores de piso, fiquem com essas dicas. Problemas vão ter, orçamentos vão aparecer, e não deixe de fazer os orçamentos e não deixe de seguir essas dicas que eu falei, porque essas dicas que eu dei hoje
é para vocês não terem prejuízos lá na hora de você receber o teu cheque do trabalho que você prestou, lá no final, ou você ter problemas com clientes que acham que você vai fazer de graça para eles e na hora você ter que ter jogo de cintura para você poder resolver. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e até a nossa próxima aula.